Olá, pessoal! Vamos conversar hoje então sobre a pele. A pele, se algum de vocês ainda não tem certeza disso, ela é sim um órgão. Um órgão assim como o coração, assim como os pulmões, assim como o cérebro, tanto quanto ela também é um órgão. Ela é um órgão que ela tem uma das principais funções, né? A questão de ser um invólucro, o invólucro do corpo. Ela vai então nos proteger do meio externo, fazer essa divisão do meio interno e do meio externo, mas uma das grandes importâncias da pele é também que ela é um órgão reflexo. Ela é um órgão que ela vai sempre estar nos mostrando o que está acontecendo por dentro. Então, quando a gente pensa nesse quesito, a gente começa a pensar assim: bom, se a minha pele neste momento está apresentando acne, oleosidade, hipercromias, ruguinhas, a culpa é toda de algo que está acontecendo por dentro? Sim, na verdade sim, gente, porque todos os fatores endógenos que ocorrem, sejam eles fatores de tendência genética, sejam eles de fatores de envelhecimento, do passar dos anos, ou sejam eles fatores causados por nós mesmos através da péssima alimentação, de falta de sono, de falta de exercício físico, todos eles são fatores que ocorrem internamente e o retorno deles, a resposta deles, muitas vezes, na maioria das vezes, vai ser então externa, a nossa pele vai estar mostrando. Tá, mas aí a gente se pergunta assim, poxa, mas eu tenho melasma, meu melasma é tendência genética, a minha mãe tem, né, minha avó tem, então existe a tendência a ter. Sim, com certeza, é uma tendência genética que você carrega no seu DNA e nunca vai ver-se livre disso. Mas não é por isto que você precisa conviver com esse melasma no seu dia a dia. Existem formas de que você trabalhe com seus fatores endógenos para manter essas células melanócitos no máximo estado possível de stand-by, né, com uma sensibilidade não aflorada, com uma sensibilidade normal, pela qual ela nasceu para vir, né, servir o seu corpinho de proteção nesse mundo, deixar ela bem calminha, bem tranquila, para que aquele fator genético que você já carrega, ele não seja ainda estimulado por um fator endógeno que você está causando, por exemplo, por uma péssima alimentação, por falta de água, por falta de um descanso certo. Então a gente vai pensando assim, vamos usar um exemplo bem vulgar, mas bem do dia a dia para a gente compreender. Imagina que você tá se irritando, você viu que tá pingando ali uma torneira na cozinha, ela tá pingando, tá? Só que é um pinguinho bem levezinho, bem suavezinho, ele pinga uma vez a cada 5 minutos. Aquilo vai lhe incomodar, mas é um incômodo razoável, tranquilo. Mas aí alguém vai lá, mexe nos registros e aumenta muito a pressão. Aí aquele pinguinho que ocorria, um pinguinho a cada 5 minutos, ele começa a acontecer a cada 1 minuto. E aí o tempo vai passando, vai se desgastando aquela torneira, ela vai, né, ficando folgada, e aquele pinguinho que era então de 5 minutos passou para 1 minuto, agora ele tá constante. Ping, 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 ping. Gente, isso são fatores que fizeram com que aquele pinguinho que era só uma gotinha a cada 5 minutos fosse aumentando, fosse ficando muito mais frequente. A mesma coisa ocorre quando a gente fala de funções de afecções inestéticas na pele. Quando a gente tá falando aí da sua manchinha, da sua acne, da sua oleosidade excessiva na pele, daquelas ruguinhas que cada vez estão ficando mais marcadas, de linhas de expressões que estão ficando muito evidentes, que já estão virando ruguinhas. Se simplesmente existir o fator genético envolvido, mas nós conseguirmos fazer um cuidado endógeno e interno e externo correto, vai ficar só aquele detalhezinho que existe, sim, volto a dizer, vai sempre existir, mas ele não vai estar aflorado. Um exemplo gigante que eu gosto muito de utilizar é o exemplo da minha pele. Para quem porventura ainda não sabe, gente, eu tenho uma tendência genética absurda a ter muita oleosidade na pele, a ter muita acne na pele. Eu sofro com isso desde a minha adolescência. Na minha juventude eu tive sérios problemas hormonais.
Graças a Deus que uma professora da faculdade olhou para mim, teve piedade e disse: eu vou te ajudar, criatura, para que você não precise tomar o Rocutan. E aí foi. Então, gente, é uma tendência genética que eu sempre vou carregar. Depois de toda a inflamação que eu tive na minha pele, restaram manchas, hipercromias pós-inflamatórias severas. Se vocês forem rolar o meu feed bem para baixo, já tá bem para baixo mesmo, porque faz tempo que eu postei, ali dá pra ver a foto de como estava a minha pele há uns anos atrás. Claro que quem olha rápido vai pensar assim: ela tinha sardinhas. Gente, não é sardinhas. São hipercromias em toda a minha face, causadas, então, por uma questão pós-inflamatória. E o tempo foi passando e eu vou dizer pra vocês, assim, que eu consegui, de fato, fazer um controle da minha oleosidade, de dizer assim: nossa, ela tá 100% controlada, de uns 2 anos pra cá. Porque até então, eu não tinha realmente, assim, um máximo de noção de todos os fatores que eram imprescindíveis estar cuidando, estar, né, realmente, assim, detalhando para que o meu corpo compreendesse que mesmo ele tendo essa tendência genética, ele não precisaria seguir produzindo esse monte de óleo. E aí entra bem a fundo um dos principais pontos que eu quero falar com vocês, que é a questão da alimentação e da ingesta de água. Bom, fator externo, não vou entrar nesse mérito hoje, gente, mas o fator externo, né, a limpeza correta da pele, a hidratação correta da pele para fazer o melanócito compreender que ele não precisa trabalhar tanto. Melanócito não, desculpe, a glândula sebácea, né, no meu caso, que ela não precisa trabalhar tanto. São imprescindíveis, lógico, uma proteção solar correta, uma proteção às lâmpadas correta, para não vir a aparecer novamente aquela tendência à hipercromia que já existe e sempre vai existir na minha face. Mas se eu fizer só isso, e por isso foi que eu disse para vocês, fazem aproximadamente 2 anos que eu de fato consegui controlar a oleosidade, a acne e as manchinhas da minha pele, porque até então, gente, eu cuidava só dos fatores externos. Eu não tinha uma noção real, não se falava sobre isso. A gente não via sobre isso no nosso mundo, no nosso meio, sobre a real importância dos fatores endógenos. Foi aí então que a minha vida mudou, porque aí eu passei de fato a ter um controle da minha alimentação, a ter um controle da minha água. E quando eu digo controle, gente, não é que eu deixei de viver, deixei de comer uma pizza, um sorvete. Aliás, vocês veem isso porque eu segui, tô postando essas delícias, né? Mas existem formas e formas de conseguir colocar essas guloseimas no momento certo, no lugar certo, para que elas não venham a interferir muito, de forma máxima, nas funções celulares daquilo que a gente quer alinhar. No caso, as glândulas sebáceas, que produzem óleo. No caso, os melanócitos, que vão produzir as manchinhas. No caso, os maravilhosos fibroblastos, que tem que produzir colágeno para as nossas ruguinhas não ficarem tão visíveis, né, gente? Então, por isso que em todos os planos de tratamento que eu faço aqui na estética, todos, sem exceção, os clientes, as clientes, elas têm que passar por uma consulta de nutrição. Pode ser a nutricionista que atende aqui na estética, que vai trabalhar muito focado para essa área estética mesmo, mas também pode ser um nutricionista, um nutrólogo, enfim, que ela já frequente, que ele já frequente e que tenha essa visão além da visão clínica geral, que tenha uma visão realmente com fins estéticos para estar indicando nutrientes, alimentação, nutracêuticos que colaborem muito no tratamento. Então fica a minha dica para você que está me ouvindo. Se um dia você for fazer um tratamento na sua pele, se um dia você for objetivar um resultado incrível com o seu cliente, não deixe de indicá-lo para um nutricionista. Não pense que nós, esteticistas, você que é fisioterapeuta, você que é dermato, enfim, somos super-heróis e a gente consegue só externamente conseguir resolver aquela pele. Ou então, pior ainda, pensando num medicamento forte que talvez seria totalmente desnecessário para aquele corpo naquele momento, indique, né, que essa pessoa
possa ter um cuidado nutricional correto, uma ingesta de líquidos correto, para que as células compreendam que está tudo bem e que dá para trabalhar normalmente, numa sensibilidade natural, sem ficar aí com hiperproduções desnecessárias. Gente, deixa eu falar para vocês, já aproveitando esse gancho da indicação, isso sempre vai acontecer na consulta de avaliação. Não tem como a gente iniciar um plano de tratamento e depois explicar isso para o cliente. Ele não vai entender, né? O cliente, ele precisa entender todos os pontos, tudo que ele vai precisar passar, do início até o fim. Não adianta cada dia que o cliente vir, a gente ficar, agora fazer isso, agora... A gente tem que explicar tudo de início, a gente precisa passar uma informação completa, e isso é passado na consulta de avaliação. Então, eu já vou fazer o gancho aqui com vocês, nós postamos agora há pouco falando sobre o primeiro curso da nossa plataforma online, que será o curso de consulta de avaliação. Se você tem dificuldade de fazer uma consulta de avaliação, se os seus clientes eles não se demonstram tão abertos quando você oferece uma consulta de avaliação, especialmente se você cobra por uma consulta de avaliação, se essa é a sua dificuldade, entra no link que tem na minha bio, porque aí vocês vão conseguir ver todas as informações certinhas sobre esse curso. Será um lançamento com valor muito especial, para que você realmente aprenda o método correto de estar oferecendo e fazendo esta consulta de avaliação, para que o seu cliente entenda que realmente há valor e é imprescindível essa conversa inicial, que vai aí demandar de pelo menos, no mínimo, 45 minutos com o seu cliente, para que ele entenda perfeitamente o plano de tratamento, você entenda perfeitamente quem é o seu cliente, o que tem a pele dele, o que já passou a pele dele, e possa, de fato, propor um plano que vá dar resultado. Fica a dica então, pessoal, aguardo vocês, e qualquer dúvida, fiquem sempre à vontade para me chamar no direct. Até mais!